belo dia o navio surgiu, estava lá em cima, majestoso. Aparecia para logo em seguida desaparecer na imensidão branca e azul. O menino cá embaixo, olhos voltados para o alto, a enxergar mais casco e quilha e menos proa e popa. Deve ser essa a visão dos peixes no mar, pensou. Esses são alguns dos trechos da obra infanto-juvenil Tempo de Navio, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela minha amiga escritora Elaine Pasquale Cavion, com ilustrações de Odilon Moraes. Elaine, uma honra tê-la conosco aqui. Teu volume de publicações vem muito denso e as tuas presenças aqui no Café com Letras andam mais frequentes pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet. Tudo bem, Fábio? Que bom estar aqui mais uma vez conversando contigo sobre esse livro tão especial e escrevendo sempre, né? Essa é a ideia, né? Que cada vez mais eu tenha livros para vir aqui falar e mostrar para vocês. As pessoas mais atentas, que eu sempre abro o Café com Letras fazendo a leitura de algum trecho da obra, puderam verificar que eu não fiz a folhada do livro da esquerda para a direita, mas foi de cima para baixo. O livro ele tem um fluxo de leitura em que o menino divide parte da sua existência e momentos de dúvidas entre o plano superior e o plano inferior, entre um navio-balão, entre a superfície plana, terrestre, assim, do ponto de vista literal mesmo. Então, o fluxo da obra ele é, de fato, de cima a baixo, vertical e horizontal, não da esquerda para a direita. Então, nós já temos aqui uma novidade, inclusive no fluxo de leitura, que é muito interessante. Olha só, o Tempo de Navio, ele é um projeto gráfico bem diferenciado da editora Letria, lá de Minas. Quem fez esse projeto gráfico foi o próprio ilustrador, que é o Odilon Moraes, né, um super ilustrador, então fomos bastante parceiros nesse livro, a gente pensou junto. E justamente porque a história começa com esse menino que olha para o céu. Então, olha, é uma mirada, né, para cima. Então, justamente, ele vai olhando para o céu e ele procura esse navio que ele sabe que existe. Então, primeiro, né, a primeira página aqui, né, com nuvens, ele ainda não aparece. Ele está procurando. Então, é justamente esse movimento do olhar de quem, né, olha as nuvens. E aí ele vai esperar esse navio que ele sabe que existe e, em determinado momento, o navio realmente aporta nesse cais aéreo aqui, que é o céu, esse cais de nuvens. Então, por isso essa ideia da leitura na vertical. Então, ele é um livro que a gente vai, as páginas vão ser passadas sempre nesse sentido. Quase como quem está folheando uma sucessão de cartazes ou trabalhando numa ideia de mural. Foi muito interessante isso também. E a ideia, né, dessa história que se passa nesse sentido da verticalidade mesmo, né? De que existe algo aqui na Terra, mas tem algo aqui que eu estou olhando, que eu estou esperando, buscando. Bem, Elaine, fazendo a leitura do teu livro, eu me reportei lá quando eu era bem pequenininho, logo que eu comecei a ler, que aprendi a ler, os primeiros veículos que me despertavam a leitura eram os jornais, sobretudo a parte de esportes. Eu gostei muito de futebol, por ser colorado. Então lá com 6, 7 anos eu estava lendo a parte de esportes. E para a literatura, eu ingressei mais no universo da literatura pelo Júlio Verne. E aí eu fiquei lembrando do teu livro, que hoje essa perspectiva futurista, a ficção científica pelos filmes, pelos livros, já trabalhou muito. Talvez uma criança, um jovem hoje não se surpreenda tanto com a ideia de um navio que voa ou sair do convencional, porque isso já foi exaustivamente trabalhado. Mas eu lá na minha infância achava muito legal, sei lá, um número X de semanas em um balão, a volta ao mundo em 80 dias. O Júlio Verne trabalhou muito isso. E eu achava muito legal. E aqui, lendo o teu livro com essa ideia de um navio que voa ou que fica muito tempo no ar, eu me reportei a esse processo. Não sei se foi também um autor ou uma perspectiva que te inspirou na elaboração da obra.
Olha, eu sempre gostei dessa literatura bastante criativa, essa literatura que imagina muito, eu gosto disso. Isso aparece em todos os meus livros, né? Ou é um menino que coleciona águas, né? Ou uma formiga, aquela que leva as palavras para o formigueiro. Então, esse elemento, assim, de imaginar algo extremamente diferente do comum é uma coisa que aparece muito na minha escrita. Então, eu gosto desse inusitado. E eu acredito que a criança e o adulto também, eles se surpreendem, mesmo com toda essa exploração que a literatura já fez, enfim, porque a gente vai fazendo releituras, né? Isso é normal, mas o inusitado da questão, o inusitado dentro da obra, o inusitado dentro do texto, porque não é o que se espera, não é o que se espera. O que se espera é que o navio navegue no mar. Como era o destino desse navio? Mas aí eu conto aqui na história, né, que aconteceu uma coisa diferente com esse navio, que ele foi parar no ar, né? Então ele é um navio que vai parar no ar com toda a sua tripulação. E lá eles têm que sobreviver. E lá, em vez de velas, eles colocam redes. Redes no lugar de velas. Por quê? Para pescar os peixes que voam no céu. Ora, peixe que voa no céu, o peixe geralmente está na água, né? Mas no meu livro ele está no céu. Além dos peixes, tem palavras que voam também. Então, eu vou trabalhando com esses elementos, assim, inusitados, esses elementos que acabam brincando também com a poesia. Então, eu gosto dessa brincadeira toda de surpreender o leitor. Na tua última presença aqui, nós trabalhávamos isso do jogo de espelhamento, né, entre o céu e o mar. Por exemplo, Fernando Pessoa trabalhou isso na poesia, quem espelha quem, né? E nós discutimos isso no último programa. Aqui nós temos essa perspectiva também, porque daqui a pouco o azul do céu não atendeu uma funcionalidade oceânica e tal. Justamente. Ainda é claro que tem um exercício ficcional em jogo, mas que serve aqui, cabe para a literatura. Né? Cabe. Até tem uma frase que eu falo, que lá, né, quando o navio ele sobe, né, porque ele é construído e de repente ele começa a subir. E aí eu acabo dizendo que ele acaba trocando de mar, né? Então ele deixa o mar e vai para um outro mar, que é um mar aéreo. E, bom, mas, enfim, esse jogo de espelhamento, e ele aparece também em outros livros. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com esses elementos de água, de mar. Até porque as grandes navegações portuguesas, foi um mito lá, meados do século XIV, século XV, elas trabalhavam muito até a perspectiva de que em algum momento o céu e o mar pudessem se encontrar, né, num fluxo, né? Era uma tentativa de explicação por que em alguns pontos das navegações os navios sumiam, né? Ou eram engolidos pelo mar, por um redemoinho, por algo que acontecia. Os caras, não, mas aí teve um encontro lá do céu com o mar, um fosso, e aí o navio desapareceu, né? Se falava muito isso também. Era uma perspectiva trabalhada. Aqui o menino, então, busca um exercício de fuga, mas não necessariamente por alguém que esteja passando por maiores adversidades, mas muito por curiosidade. Ele vai em busca de uma situação nova e ele encontra. E aí começa a deparar com toda essa situação que tu colocas, que poderia ser mais convencional do ponto de vista de quem está em alto mar, mas não, ele está no alto do céu. Né? Ele está no alto do céu e ele vê, lá, de repente, né, tem uma escada, né? Uma escada que desce. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela não... O que essa imagem mostra? Ela mostra o fundo aqui, o casco, né? E a escada. E é isso. E é por essa escada que o menino sobe. E na página posterior já tem o menino subindo. E já tem, né? E assim, às vezes, eu gosto disso, porque às vezes a ilustração, ela não vai mostrar o que está escrito. A ilustração não precisa mostrar tudo. Tem o texto... quem lê vai imaginar e a ilustração muitas vezes vai sugerir. Essa imagem, ela continua, ela desce
e ela sobe, ela continua. Então, isso faz parte também do jogo, da literatura para crianças, e eu gosto de dizer sempre que eu escrevo para crianças de todas as idades, porque esse é um livro também que tem muitas camadas. Então, esse menino sobe, e nessas imagens em que aparece a terra, o Odilon ele me contou que ele fez a aquarela com esses tons mais sépia. E, no entanto, quando aparece lá o navio, que é quando é aqui em cima com o céu, é um colorido, é um azul muito forte. E ele me contou que ele lavava essas aquarelas inúmeras vezes. Olha que é um azul muito vivo quando é o céu. E ele me contou que ele lavava essas aquarelas, ele pintava e ele lavava, ele pintava, que era justamente para dar esse tom mais esmaecido quando era a terra. Quer dizer, o imaginário, a imaginação, ela é muito colorida, ela é muito viva. Tanto que os peixes aqui, o céu, eles são muito vivos. Com uma noção de distância, sua tonalidade também muda. Eu imagino que isso também o tenha preocupado, porque na ilustração imediatamente posterior, o menino está em franco processo de escala, mas ele olha para baixo. Uhum. E quem olha para baixo de uma distância considerável não vai ter uma definição em alta, em total nitidez. Né? Temos poeira, o próprio ar. Quem viaja de avião pode ter uma noção disso, né? Então essa visão de baixo ela já é um pouco turva, né? Então eu acredito que ele também buscou aqui um tom não tão nítido assim. Essa ideia de olhar para baixo, as coisas estão mais, né, esvanecidas e para cima. Mas é a ideia também da imaginação, a imaginação muito colorida quando ele vai subindo. E tem um movimento, as ilustrações têm um mérito também de conferirem um movimento para as páginas, que é algo assim, mas a leitura do livro ela tende a ser algo estanque de uma página a outra. E nessa perspectiva da escadinha de corda e do menino subindo, nós temos a ideia de um movimento, né? De uma pessoa que está... Sim, é interessante... Aí dialogando com o próprio folhear do livro na vertical. Com certeza, porque assim, eu não sou ilustradora, eu escrevo, né? Admiro demais meus colegas ilustradores, mas assim, eu vou ficar na minha seara, na escrita, que eu me garanto, né? Porque ilustração, temos ilustradores ótimos no Brasil. Mas ilustrar um livro não é a mesma coisa que pintar um quadro. Ilustrar um livro requer uma narrativa visual. Então, isso tudo que tu descreveu está presente na obra. A narrativa visual que vai fazendo esse movimento. Então, não é a ilustração, ela não é algo estanque, parado. Ela precisa de uma narrativa. Eu preciso que ela me dê uma continuidade, né? Então, o menino sobe e depois ele vai encontrar aqui o capitão, que era um velho lobo do mar, contador de histórias. Eu adoro essa página aqui, adoro. Essa que o navio está subindo aqui, que ele está logo Tem acima páginas do mar. dignas de se moldurar e fazer um quadro. Assim, eu emoldurei essa aqui, eu tenho na minha casa essa que legal, aqui. Que legal, Confesso. Que legal. Confesso que eu tenho essa. É muito lindo. Essa aqui também, então aqui já tem um outro ritmo, olha que a ilustração ocupa toda as duas folhas, tem esse mastro enorme aqui com ele, aqui em cima pequenininho, olhando longe, as velas. O navio não precisa estar presente aqui todo, ele está aqui, ó, ele ocupa um espaço maior na nossa imaginação. Um ponto antes de entrarmos nas dicas do autor, que é o ponto de metade do programa, digamos assim, nós temos aqui na evolução do livro, eu vou te perguntar depois sobre o fator tempo, mas eu gostaria ainda, nessa experiência, nós estamos tratando de um menino adolescente, vamos supor, do ponto de vista da criança, pré-adolescente, um menino jovem, e ele começa a ter uma série de contatos com valores, e uma página é muito simbólica nesse sentido. Quando uma revoada delas ficava presa, e a pescaria... Das palavras. Pescaria de palavras. Pescaria de palavras. Os marinheiros e o menino, com delicada habilidade, a soltavam das tramas e elas seguiam voando felizes. Mas não são quaisquer palavras. Gentileza, liberdade, imaginar, rir, livro, asa, expansão, flutuar, aragem. Então aqui uma harmonia do fluxo de palavras com os próprios peixes que simbolizavam, digamos assim, uma pescaria na altura.
Então esse menino ele também se dedica a valores muito caros, né? Até que ele depara com a palavra saudade, né? E que começa a problematizar, e quem for ler o livro vai entender o porquê do fluxo dele ter se encantado tanto, conseguido bons relacionamentos, como amizade, despertar para valores, mas a saudade o faz ter que sair dessa aventura tão maravilhosa no início, que não deixou de ser, mas que muda. E aí o próprio enredo do livro dá conta de mostrar que não, é hora de voltar para a Terra, Hora de voltar para a Terra. não continuar suspenso no ar. Como que é também o despertar para esses valores, vamos supor, aquela criança que sai para um intercâmbio ou que vai passar as férias na casa dos tios ou na chácara dos avós, coisas do tipo, e tem que retornar e dar aquele devido valor à família, que também tem essa conotação. O tempo de navio, ele é um tempo em que esse menino, é um tempo que passa muito rápido, né? E aí ele percebe que tem algo que o chama. E justamente a palavra essa que ele coloca no bolso, né? Que é a palavra que faz com que ele, opa, tem algo que me espera lá embaixo, está né? faltando. Tá Apesar de tudo estar muito bom, falta algo. Tá muito bom aqui, né? Tá tudo certo, mas nossa, tem alguma coisa. Eu tenho um lugar para onde voltar. Então essa ideia, eu tenho um lugar para onde voltar. Então eu acredito que é isso que a gente deseja para nossas crianças, né? Que elas possam ir para o mundo, né? Fazer as coisas, que elas possam desenvolver todas as suas potencialidades, mas que elas tenham um lugar para onde voltar, né? Eu acho que isso que importa, que é isso que a gente quer para toda a infância. E a saudade é um sentimento interessante. Né? É um sentimento bem interessante, né? Da língua portuguesa, a nossa palavra mais querida, né? Que a gente sempre fala, que é só em português. Que não encontramos a tradução literal. A tradução literal, é uma palavra muito querida. É uma palavra querida dos navegadores, né? Dos navegadores que saíam em busca de outras terras, de outros lugares. E ela aparece também nesse livro. Então, de imediato, Elaine, sem mais delongas, vamos para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a escritora Elaine Cavion, nós vamos dar um tempo na abordagem de tempo de navio, e vou pedir que de imediato, Elaine, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está assistindo ao nosso bate-papo neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Bom, o que eu vou indicar talvez tenham sido 2 autores que me influenciaram muito na minha literatura. E para quem gosta de literatura para a infância, eu recomendaria 2 autores muito especiais. Um deles é Marina Colasanti, uma grande autora da nossa literatura, com vários livros de contos. Ela trabalha muito os contos de encantamento numa releitura sempre muito poética, muito bonita. Então tem um livro dela que eu gosto demais, que é Entre a Espada e a Rosa, que é um livro belíssimo, assim, eu recomendo muito a leitura. E um outro autor que já nos deixou, assim, já esteve em Caxias, aqui nos nossos projetos de leitura, muito querido, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um autor que tem livros especialíssimos. Eu indicaria dele para ler em silêncio. Aliás, esses 2 autores já estiveram presentes aqui nos nossos projetos, nas feiras de livro. Então, tanto a Marina Colasanti como o Bartolomeu Campos de Queiroz são autores que valem muito a pena ser lidos. Para um fechamento aqui da abordagem, agora retomando a pauta do nosso programa Tempo de Navio, o fator tempo é muito interessante. Eu não vou entregar o final, mas o final do livro diz muito, ou diz um pouco, de quanto teria passado esse tempo, na medida em que ele é recebido pelos pais. E a aparência, o fenótipo, a situação física dos pais entrega, digamos assim, boa parte do tempo que possa ter passado. Não é algo escrito no livro, passaram-se tantos anos, agora completam-se X meses, não acontece isso no livro.
há um certo descomprometimento com o tempo no sentido daquela ideia mais angustiada de passou tanto tempo, e agora, como é que eu faço? Não, o livro ele deixa isso de uma forma leve, de que você aproveite o tempo sem tanta preocupação do quanto está passando. Mas há um momento em que ele sente saudade e precisa voltar. Ok, mas ele não ficou se angustiando com quanto passava o tempo. Como é que foi a ideia de trabalhar esse fator tempo, sobretudo no momento em que as pessoas se angustiam muito, de que perder o tempo, aproveitar o tempo, isso vem sendo muito discutido na literatura sobre as mais diversas perspectivas. Olha só, agora eu vou te contar onde é que veio a ideia, tá? Então, para os pais com filhos pequenos e com filhos que estão deixando a infância, a inspiração foi justamente o meu filho, que estava com 9 anos na época, quando eu escrevi esse livro, 9 para 10. E eu via que ele estava crescendo muito rápido. E que a infância passa muito rápido, principalmente para nós que estamos vendo os filhos crescerem. Presenciando. Então, obviamente que aí eu me coloco na história, né? Eu me coloco como esse adulto que está vendo o filho crescer muito rápido e que ele já não é mais criança, como o menino da história aqui, que quando volta, os pais já estão mais velhos. Até tem um pouquinho de exagero aqui, mas os pais estão mais velhos. Então, o tempo passa e o tempo passa em dimensões muito diferentes para um e para outro, né? A criança vai vivendo a sua infância, vai vivendo o presente, vai vivendo o seu tempo de brincadeira, de imaginação e tudo. E os pais estão ali vendo que aquele tempo passa muito rápido. Ele passa assim, num instante. Quando a gente vê o filho tá grande. Então, dedico esse livro para o meu filho, é dedicado para o Enzo aqui no início, a dedicatória. E eu escrevi quando eu vi que esse tempo estava muito rápido. Por isso, o tempo de navio é um tempo que eu vou te dizer, para os pais, ele pode ser um tempo assim que um pouquinho dolorido. Mas bonito, né? Bonito. E para o menino parece um tempo relativamente curto e de praticamente total divertimento. Não sei nem se ele sentiu passar esse tempo. E não é assim quando a gente olha para a nossa infância? É justamente isso. A gente olha, a gente vê que foi um tempo que passou muito rápido. E tu terias mais algum outro ponto para acrescentar relativamente à obra, atividades que tu pretendas fazer? A propósito, já que tu vens num ritmo bom de produção, é a tua presença aqui, acho que em 3, 4 meses, a segunda vinda ao Café com Letras. O que vem por aí, seja do tempo de navio ou do tempo de outra obra? Olha só, eu não sou uma escritora muito rápida, né? Geralmente eu demoro um tempinho, porque eu busco maturar muito esse texto. Antes de largar para uma editora, eu fico com esse texto um tempo para ver se é isso mesmo, se eu tenho que dar uma segunda olhada. Então, sempre que eu largo o texto para a editora, ele é um texto já muito pronto. Tempo de Navio, eu acho que demorou uns 3 anos para ser lançado. Então, deu o acaso de eu ter 2 obras juntas, mas essas obras elas não foram assim feitas uma em seguida da outra. Tivemos a pandemia também. Tivemos a pandemia, tudo isso. Então, agora eu tenho um outro livro este ano lançando também, porque agora o meu ritmo está um pouquinho mais, né? Estou conseguindo escrever um pouquinho mais. Então, o que eu indico é que conheçam, né, o Tempo de Navio. Claro que eu sou autora, mas vale a pena. É um livro assim que ele foi pensado com muito carinho, capa dura, uma edição muito bonita, uma edição muito caprichada. Ele esteve finalista em 2 prêmios, né? No prêmio da Elige, que é o prêmio da Associação de Escritores e Ilustradores, e aqui no prêmio Minuano, ele ficou entre os 3 finalistas. Então, convido as pessoas a conhecerem a minha obra. E para esse ano também já tenho um novo livro preparado aí. Espero que para a Feira do Livro eu consiga estar lançando também uma nova obra. Então já fica o convite para que dentro dos próximos meses tu retornes aqui com a tua nova obra. Eu acredito então que tu deixaste assim, os livros meio que pela metade, sim, e vai encerrando. Aí quando vê, tem esse volume longo aí. Sempre tem projeto de livro novo, sempre tem. Ainda bem que as ideias, elas acontecem, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Elaine. Excelente obra aí e dica de leitura maior aí do programa dessa semana. E eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada.
Acabamos de conversar então com a escritora Elaine Cavion, ela que nos brindou aqui com a obra infanto-juvenil Tempo de Navio, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul, com ilustrações de Odilon Moraes e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.